Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? E vamos para a nossa aula da semana, não é, pessoal? Vamos lá, sétimo ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre texto gramático. Não, gente. Rebobinando aí, gente. Texto dramático ou teatral, certo? Vou fazer uma leitura de um texto aqui, só que assim, vou fazer sozinha, aqui do meu ladinho, e vocês vão fazer aí me acompanhando do outro lado, certo? Mas, a princípio, nós vamos para o slide, certo? Vou explicar algumas coisas, depois vamos para o livro didático e depois para a atividade, certo? Me acompanhe, por favor, galerinha, que eu vou abrir o slide para que nós possamos fazer nossa aula. E lá vamos nós. Bom, o texto dramático, gente, ele se assemelha ao texto narrativo. O texto narrativo é aquele que conta uma história, né? Que é aquele que vocês já estão acostumados a ver, né? Quanto às características, né? Os textos narrativos, o texto dramático ou teatral, ele se assemelha ao texto narrativo, quanto às suas características, né? No caso, aquele em que alguém conta determinada história e nela há personagens, assim como no texto dramático e narrativo, isso são iguais. Os fatos ocorrem em determinado lugar, né, durante um certo tempo, e que se alguém faz o papel de narrador, podendo participar da história, né, narrador personagem, primeira pessoa, ou somente ficar do lado de fora, narrador, observador, terceira pessoa, apenas revelando as novidades. Vejam aí quantos elementos da narrativa, né, gente? Tem a questão de o fato aconteceu em determinado lugar, tempo, né? A participação de narrador, né? Tanto pode ser narrador, observador ou personagem, fora outros detalhes também, certo? E vamos lá. A história em si é retratada pelos atores por meio do diálogo, no qual o objetivo maior é promover a interação com o público espectador, né? Onde a razão e a emoção se juntam a todo momento, proporcionando prazer e entretenimento, né, gente? Fazer todo mundo ficar feliz com aquilo que está vendo. Além desse aspecto, há outros detalhes, como é o caso do cenário, quase sempre decorado de acordo com o tema que se apresenta no momento. A iluminação, o figurino dos apresentadores, expressão corporal, como gestos, mímica, entre outros. A música e mais uma infinidade de outros elementos artísticos, né? Agora vamos lá. Na escrita, né, como eu já disse, né, ele segue os mesmos padrões do texto narrativo, né? As falas, o texto principal, elas são retratadas por meio de sinais de pontuação e são colocados travessões para indicar a mudança da pessoa, né, com os personagens. Como também existem alguns trechos em destaque, normalmente escritos com letras diferentes, que são as rubricas, né, que é um texto secundário. Daqui a pouco vocês vão ver por que as rubricas, certo? Esses trechos não fazem parte das falas, somente servem para indicar alguma mudança de comportamento por parte dos participantes, certo? É ali na rubrica, né, onde tem aquele texto em itálico, certo? Ele é escrito de forma diferente, para que as pessoas diz o quê? Para elas esboçarem alguma reação, para mudar de cenário, essas coisas assim é o que tem nas rubricas, certo? Agora, linguagem teatral ou dramática. A linguagem teatral. Oh, meu Deus do céu, enganchei, foi tudo. Vou de novo. Linguagem teatral ou dramática é expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam um conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. Outra coisa de texto narrativo, né, gente? Dentro do enredo não tem o conflito? Então, tá vendo aí quanta coisa? Vamos lá. No texto dramático, né, o teatral, pode haver 3 tipos de linguagem: o monólogo, o diálogo e a parte. O monólogo é quando o personagem fala consigo mesmo, expondo seus pensamentos, né? Ele sozinho no palco ali, falando consigo mesmo e pensando alto, né? Como diz a história, pensando alto. Diálogo, quando 2 ou mais personagens conversam, né, gente?
dois ou mais personagens conversando no mesmo palco, isso a gente dá o nome de diálogo. A parte é quando o personagem faz comentários sem que os interlocutores ouçam, geralmente se dirigindo à plateia, ou seja, eles fazem com que a plateia participe daquilo que ele está vivenciando no palco, né? Ele faz isso para poder integrar a plateia à peça, né, teatral ou coisa parecida, o que ele estiver fazendo lá, certo? Vamos para... Agora, características do texto teatral. Eles são textos encenados, né? Eles são feitos para ser ensinados. Gênero narrativo, porque estão ali contando uma história, né? Diálogo entre os personagens, discurso direto, atores, plateia e palco, cenário, figurino e sonoplastia, que é muito importante, né, gente? Linguagem corporal e gestual, ausência de narrador, né? Elementos da linguagem teatral agora. Os principais elementos que constituem os textos teatrais são, vejam aí os elementos da narrativa, galerinha, tempo, espaço, personagens. Vamos lá? Os principais elementos que constituem os textos teatrais são tempo, né? O tempo teatral é classificado em tempo real, que indica o tempo da representação em palco. O tempo dramático, né? Que acontece os fatos narrados. E o tempo da escrita, que quando foi produzida a obra. O espaço, né? Espaço cênico, ou seja, o local onde onde a história está se passando, né? E o espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens. Personagens, né? Segundo a importância, os personagens dos textos teatrais são classificados em personagens principais, que são os protagonistas, os personagens secundários e figurantes, né? Que são aqueles que já não têm tanta importância, certo? Agora, a estrutura dos textos teatrais, né? Os textos teatrais são constituídos por dois tipos de texto. O texto principal, né? Que apresenta a fala dos personagens, né? Que não é o monólogo, o diálogo ou as apartes. O texto secundário, que inclui o cenário, o figurino e as rubricas. Quando produzidos, são divididos de maneira linear, ou seja, né, gente, obedecendo uma ordem, né? Introdução, depois vem o desenvolvimento, que é a complicação e o clímax, para depois vir a resolução do problema, que é o desfecho, certo? Na introdução ou apresentação, o foco na apresentação das personagens, espaço, tempo e do tema. A complicação ou conflito, né? Determina as peripécias da peça teatral. O clímax é aquele momento de maior tensão, da história fica mais gostosa, que as pessoas ficam com mais ansiedade para saber o final dela, né? E o desfecho é o desenlace da ação dramática, a resolução daquele drama que está sendo vivido em palco, certo? Os gêneros teatrais, né, que são conhecidos por nós são a tragédia, a comédia e a tragicomédia, certo, gente? Agora, galerinha, nós vamos para o livro didático, certo? Vamos ler uma peça teatral e depois vamos fazer uma atividade, ok? Vamos lá, então, comigo, me acompanhem, por favor, galerinha. Página 117, para começar a leitura, né? A leitura nós vamos até a página 121, depois nós vamos a 122 a 125 com a atividade, ok? E vamos lá, texto dramático. Pelo título e pela lista, os personagens são apresentados no início da página seguinte. Quais situações você acha que ocorrem nesse texto dramático? 2. E pelas informações entre parênteses? 3. Para qual finalidade esse texto foi produzido? Explique. Agora vamos ler o texto de Romeu e Julieta, né? Essa leitura dramatizada. Lembrando que eu leio aqui, vocês me acompanham daí. Lembrem-se de mostrar as emoções do texto, certa entonação, tudo direitinho, para que vocês fiquem craques e um dia, quem sabe, fazer um projeto na escola e vocês virarem os atores da peça. Que tal? Vamos lá. Romeu e Julieta, né? Cena 2. Personagens: Romeu e Julieta e ama de Julieta. Romeu avança. Né, Romeu? Zomba da dor quem nunca foi ferido. Julieta aparece ao alto. Veja aí que esses que estão entre parênteses, gente, são as rubricas, certo? Que luz surge lá no alto, na janela? Ali é o leste e a Julieta é o sol.
Julieta, ai de mim, Romeu. Fale, anjo, outra vez, pois você brilha na glória desta noite sobre a terra como celeste mensageiro alado. Julieta, Romeu, por que há de ser Romeu? Negue o seu pai, recuse-se esse nome. Ou, se não quer, jure só que me ama, e eu não serei mais dos Capuletos. Vamos lá. Romeu, né? Agora é uma parte, viu, gente? Então, ele está se dirigindo à plateia, né? Devo ouvir mais ou falarei com ela? Julieta, é só seu nome que é meu inimigo, mas você, não é Montecchio. O que é Montecchio? Não é pé nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma de homem algum, ou chame-se outra coisa. O que há no nome? O que chamamos rosa teria o mesmo cheiro com outro nome? E assim, Romeu, chamado de outra coisa, continuaria sempre a ser perfeito. Com outro nome, mude-o, Romeu. E, em troca dele, que não é você, fique comigo, Romeu. Eu cobro essa jura. Se me chamar de amor, me rebatizo. E, de hoje em diante, não sou mais Romeu. Julieta. Quem é que, assim oculto pela noite, descobre o meu segredo? Romeu, pelo nome não sei como dizer-lhe quem eu sou. Meu nome, cara santa, me traz ódio, porque para você é de inimigo. Julieta, nem sem palavras eu sorvi ainda dessa voz, mas já reconheço o som. Você não é Romeu, é um Montecchio? Romeu, nenhum nem outro, se você não gosta. Julieta, ou melhor, Julieta, né? Mas como veio aqui e para o quê? O muro do pomar é alto e liso. E para quem é você, aqui é a morte, se algum de meus parentes o encontrar. O meu. Com as asas do amor saltei o muro, pois não há pedra que impeça o amor. E o que o amor pode, o amor ousa tentar. Portanto, seus parentes não me impedem. Julieta. Mas se o virem aqui, eles o matam, Romeu. Há muito mais perigo nos seus olhos que nas lâminas deles. Seu olhar me deixa protegido do inimigo. Julieta, quem o guiou para vir até aqui? Romeu, o amor que me obrigou a procurar. Aos seus conselhos eu juntei os meus olhos. Não sou piloto, mas se você fosse para o fim da praia ou mar mais distante, eu singrava até lá por tal tesouro. Julieta, o meu rosto usa a máscara da noite, mas o de outro modo eu enrubesceria. Por tudo que me ouviu dizer aqui. Queria ser correta e renegar tudo o que eu disse, mas adeus pudores. Me amas? Sei que vais dizer que sim. Se me amas mesmo, afirme-o com fé. Mas, se pensar que eu fui fácil demais, serei severa e má e direi não. Para que me implore de outra forma, nunca. Na verdade, Montecchio, ouso demais e posso parecer leviana, mas garanto, Senhor, ser mais fiel que as que, por arte, fazem-se de difíceis. Eu seria difícil, confesso, se não ouvisse sem que eu soubesse minha grande paixão, então perdoe, e eu julgue ligeiro o amor que cedo o peso desta noite revelou. Romeu, ou melhor, Romeu agora, né, falando. Eu juro pela lua abençoada, que banha em prata as copas do pomar. Julieta, não jure pela lua que é inconstante e muda todo mês em sua órbita, para o seu amor não ser também estável. Romeu, por que devo jurar? Julieta, não jure nunca, ou se o fizer, jure só por si mesmo. Romeu, se meu grande amor, não jure, ou melhor, Julieta, né? Não jure, já que mesmo me alegrando, o contrato de hoje não me alegra. Foi por demais ousado e repentino. Por demais, como raio que se apaga antes que alguém diga brilhou, boa noite. Romeu, mas vai deixar-me assim satisfeito? Julieta, e que satisfação posso hoje eu dar? Romeu, sua jura de amor pela que eu dei. Julieta, eu dei-lhe minha antes que a pedisse, bem que eu queria ainda ter de dá-la. Ouvi um ruído, até mais, amor meu. Ama chama de fora, né? Uma rubrica. Ama, já vou, seja fiel, Romeu. Sai. Romeu, ó noite abençoada, eu tenho medo que, por ser noite, isto seja só sonho. Bom e doce demais para ser substância. Julieta volta ao alto.
Julieta. 3 palavras, Romeu, e boa noite. Se acaso seu amor tem forma honrada e pensa em se casar, mande amanhã dizer por quem buscá-lo no meu nome, onde e que horas tem seu lugar o rito. E seus pés porei tudo, e a seus pés porei tudo que é meu, para seguir no mundo, meu senhor. Ama. Senhora! Julieta, já vou, mas se não tem boa intenção, imploro. Ama. Senhora! Julieta, já vou indo. Que se afaste e me deixe a minha dor. Amanhã mando alguém. Romeu, pela minha alma. Julieta, mil vezes boa noite. Aí, no caso, ela sai, né? Romeu, triste 1000 vezes, minha luz se foi. O amor, busca o amor como um menino. Corre da escola para não trabalhar. Amor longe do amor tem destino, igual do vadio a estudar. Julieta volta ao alto. Julieta, Romeu, o meu facão. Julieta, a que horas mesmo? Devo eu mandar saber? Julieta, às 9 horas. Ô, Romeu, né? Às 9 horas. Julieta, sem falta, até lá são 20 anos. Esqueci porque eu o chamei. Romeu, Romeu, né? Deixe que eu fique até você lembrar. Julieta, vou esquecer só de você ficar. E eu pensar como é bom tê-lo aqui perto. Romeu, eu fico para você esquecer sempre. E esqueço até que eu tenho outro lá. Julieta, é dia. Eu quero que se vá, mas só tão longe quanto o ave da rameira. Que a deixa saltitar perto da mão, um homem prisioneiro agrilhoado, mas com seu fio sempre atrás de volta, só por ciúme a sua liberdade. Romeu, quisera eu ser pássaro. Julieta, e eu também, mas iria matá-lo só de afagos. Foi tão doce este boa noite agora, que eu direi boa noite até a aurora. Sai, Julieta. Romeu, tenha sonho em seus olhos, paz no seio, por sono e paz tão doces eu anseio. Sorri a aurora ao escuro pesado. No leste a luz já deixa o céu rajado. Vou à cela de pai da minha alma para falar disso e ter ajuda calma. E calma, sai. Agora vamos, né, para o por dentro do texto. A atividade que vocês irão fazer da página 122 a 125 e vamos lá. O texto dramático Romeu e Julieta trata de uma história contada e recontada desde o século XVI. Responda. Letra A. Qual é o tema tratado no texto dramático? Né? Do que foi que a gente falou aqui o tempo todo na leitura do texto, hein, gente? Qual é o tema do texto? Em sua opinião, na letra B, ainda existe amor tão intenso quanto o apresentado no texto dramático? Explique. C. Em sua opinião, por que essa história ainda atrai pessoas em todo o mundo? Explique. Lembre-se sempre, viu, gente? Nunca sim ou não. Tem sempre que dar uma justificativa da sua resposta, ok? D. Você já conhecia a história de Romeu e Julieta? Em caso afirmativo, qual versão? Letra E. O que esse texto diz de importante para você? Explique. Segundo aqui, vamos lá primeiro. Leia o quadro com algumas informações sobre o gênero texto dramático. Em textos dramáticos ou teatrais, geralmente são encontrados os seguintes elementos: um conflito ou problema que desencadeia a ação, personagens que realizam as ações, um lugar onde ocorrem as ações, um tempo em que transcorrem os acontecimentos, lembrando que há tempo real, né, duração da peça, e o tempo imaginário é aquele que o autor nos faz supor ser de duração da ação dramática. Um enredo com 3 partes: apresentação, desenvolvimento e desfecho, né? Que dentro do desenvolvimento está o clímax, o conflito e o clímax, né, gente? Uma ideia central ou tema, né? Já tratada na questão 1. Responda. A. Que conflito gera ação e as falas dos personagens? Qual será o conflito dessa história toda? Diga aí. B. É possível supor a idade dos personagens Romeu e Julieta e suas características pessoais? Aí vocês vão dizer se é possível, né, supor a idade deles dois e se é possível também supor o jeito deles, suas características pessoais e físicas, né, psicológicas. Botem aí as características dele que vocês acham que eles têm, né? C. Transcreva trechos do texto que confirmem as características pessoais atribuídas aos personagens. Transcrever, no caso, vocês vão tirar do texto e vão colocar no caderno de vocês, certo? D. Em que lugar ocorre essa cena? Como você chegou a essa conclusão? E aí, gente, em que lugar? De acordo com o que foi lido aqui.
certo? Quando a cena ocorre, como você chegou a essa conclusão, né? Já disse aqui, né? 3. Conforme apresentado no quadro da questão anterior, um texto dramático apresenta um enredo, ou seja, as partes nas quais se desenvolvem os acontecimentos da história, com certeza, né? Responda. Nas primeiras falas de Julieta, nessa cena, a quem ela se dirige? E aí, gente, se dirige a quem? B. E Romeu, a quem se dirige em suas primeiras falas? C. Com suas palavras, façam a síntese das falas de Julieta. Você não vai resumir, né, as falas de Julieta com as suas palavras, certo? E vai colocar no caderno. E também, né, a próxima questão, você vai fazer a mesma coisa com as falas de Romeu. Qual é o desfecho apresentado pelos apaixonados como solução do conflito que vivem? E aí? O que foi que eles resolveram no final do texto, hein, gente? 4. Agora, leia o quadro sobre recurso cênico utilizado nos textos dramáticos. Os textos dramáticos, as informações entre parênteses, servem para indicar o que fazem personagens e suas emoções e reações, duração ou passagem de tempo, detalhes sobre o cenário, iluminação, sonoplastia, ações dos contrarregras, etc. Essas informações entre parênteses são chamadas de rubricas. As rubricas são muito importantes na leitura de um texto teatral, já que as peças não costumam ter um narrador identificado. E a composição do espetáculo se dá por meio desse conjunto de recursos e ações. Letra A. No texto dramático Romeu e Julieta, é possível identificar um narrador? Explique. E aí, gente? É possível ou não identificar um narrador? B. Transcrevam a rubrica que indica como poderia ser o cenário. Aí vocês vão transcrever uma rubriquinha, ou seja, uma daquelas frases que estão entre parênteses. C. Transcrevam uma rubrica que indica a ação e reação dos personagens. Agora vamos ler aqui essa cena do balcão de Mônica e Cebolinha, né? Leia os quadrinhos da Turma da Mônica, Romeu e Julieta, a cena do balcão. A cena do balcão. Aí tem aqui a galinha, né? Cocoricó, e tem aí o Romeu Cebolinha, né? Aí, de novo, a galinha. Cocoricó! E Julieta lá em cima. Toda apaixonada. Romeu, onde está o Romeu? E Romeu lá embaixo se perguntando por que ela estava falando aquilo, né, gente? Aí, na outra página. Onde está que eu não acho? E Romeu lá embaixo e Mônica fazendo... Mônica não, né? Julieta, Mônica, fazendo de conta que não o estava vendo. Aí, vamos lá. Qual é o doce, Julieta? Não vê que eu estou aqui embaixo? É isso mesmo, qual é o doce? Se você não puder, por amor a mim, deixar de ser um Montecchio Cebolinha. Nosso amor chegará ao fim. Aí tem outro de Mônica aqui. Mas, se assim não for, tenho algo a propor. Não sou mais a Julieta, e sim o seu amor. Tão bonitinho, diga, gente. Tão bonitinho, essa historinha de Romeu e Julieta, né? De acordo com o que foi escrito, tem um fim trágico, né? Por uma precipitação de uma das partes, né, gente? Não vou dar spoiler, porque vai que um dia vocês queiram ler, né? Não vou dar spoiler, né? Que spoiler é feio. Mas, porém, todavia, no entanto, vamos lá falar de uma coisa muito importante, certo, gente? Eu vou pedir que, a partir de agora, vocês curtam o vídeo, comentem, certo? Se quiser compartilhar com algum coleguinha, se vocês acharam interessante, compartilhem, certo? Ativem as notificações e lembrem de seguir o canal da Secretaria de Educação daqui de Itabaianinha, certo? Façam isso, ponham lá nos comentários se vocês gostaram dos vídeos, se por um acaso vocês querem fazer se vocês sugerem alguma mudança, né? Botem lá nos comentários, certo? Isso aí é muito importante para a gente saber, né? Que só assim, vocês dando esse feedback, esse retorno, né? Essa resposta ao que nós estamos fazendo, é que a gente vai saber se a gente está agindo certo ou não, certo? Outra coisa também, não pode esquecer de continuar usando máscara e ainda usando o álcool em gel, certo? É uma questão de proteção, porque as coisas melhoraram, mas o vírus ainda está aí à solta, infelizmente. Certo, galerinha? E vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.